E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre atenção, né? Atenção que, de uma maneira geral, no senso comum, nos parece uma coisa óbvia e evidente, né? Mas que, quando você vai estudar ela de uma forma mais sistemática, ela apresenta uma complexidade adicional, né? Uma complexidade adicional em função de que nós não conseguimos ter um modelo teórico que, de certa maneira, dê conta de todos os elementos ou de todas as ações que estão envolvidas dentro desse conceito que a gente chama de atenção, né? Então, nessa aula, o que a gente vai tentar fazer, de alguma forma, é explicar esse conceito de atenção, falar de alguns modelos teóricos, desde quando que eles começaram a surgir até mais ou menos onde nós estamos hoje, falar um pouquinho disso no dia a dia, apresentar algumas problemáticas em relação a esses modelos e aí falar um pouquinho sobre as estruturas e avaliação da atenção, né? Quer dizer, como é que a gente faz esse procedimento de avaliação e em que medida eles refletem todos esses elementos, né? Bom, para organizar esse material, eu usei basicamente 3 bibliografias, né? Esse livro aqui é um livro bem bacana, certo? Manual de Psicologia Cognitiva, do Eisenach e do Kane. É um livro fácil de encontrar aí no mercado. Eu também usei o Anderson, é um livro antigo, mas também que fala bastante de psicologia cognitiva. A gente vai falar muitas coisas sobre psicologia cognitiva. E complementei com outro material que eu gosto muito, usei muito na graduação, certo? Que é o livro de Sensação e Percepção, do Schiffman. É um livro bem interessante aí para quem quiser ter na biblioteca, em especial quem trabalha com avaliação, né, com avaliação neuropsicológica. É interessante para a gente entender alguns conceitos cognitivos que subsidiam alguns processos de avaliação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em atenção, e eu gosto de brincar com um conceito antigo que dizia assim, que a atenção é o direcionamento dos processos cognitivos conscientes, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito do termo consciência, mas eu vou usar isso agora em, alguns, em algumas situações, só para a gente definir o problema que a gente tem, né? Então, quando a gente pensa no direcionamento dos processos conscientes, a gente pensa que a nossa atenção coincide com a nossa experiência, ou pelo menos com a maior parte da nossa experiência, certo? Então, a nossa experiência, de certa forma, está onde está nossa atenção, né? Provavelmente você agora que está me assistindo está prestando, está direcionando teus processos cognitivos para minha voz, para minha imagem, para a tela do computador, para uma região do espaço, certo? Então isso é muito importante, né? Porque ela envolve não só um direcionamento perceptivo, mas também alguns aspectos, alguns processos cognitivos relacionados com esse campo, que eu vou chamar de campo da atenção. Bom, um outro aspecto importante e que acaba tendo uma relevância muito grande em relação à atenção é porque, de certa maneira, os processos de atenção envolvem uma seletividade de informações, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de nosso organismo estar recebendo uma infinidade de informações do ambiente externo ou do ambiente interno, a gente só processa, do ponto de vista da produção da experiência, alguns elementos dessas informações. Ou seja, boa parte dos elementos acabam não sendo processados nesse nível que eu vou chamar de nível de processamento deliberado, por assim dizer, né? Então, existe, de certa forma, uma limitação de processamento. Uma quantidade muito grande de informações fica, digamos assim, subprocessada ou deixa de ganhar um processamento adicional, né? Então, a questão da atenção e as discussões da atenção, elas durante muito tempo ocorreram sobre essa perspectiva, ou seja, quais são os elementos que possibilitam essa filtragem e quais são os parâmetros em que essa filtragem ocorre, né? Essa ideia, ela vai surgir no século passado, na segunda metade do século XX. Apesar de já existir uma discussão de atenção muito anterior,
né, em pesquisadores anteriores, ela surge como uma perspectiva cognitiva a partir de um paradigma em 1953, que é o paradigma do Colin Cherry, que é o cocktail party, né, ou uma festa, né? Você imagina que você está numa festa, existe uma grande quantidade de estímulos, você está numa roda com várias pessoas, mas ainda assim você consegue conversar com uma daquelas pessoas e filtrar, de certa forma, a voz dela daquele tumulto de estímulos, né? Então, essa ideia de que o processamento ele envolve uma capacidade de selecionar estímulos, ela se estabelece nessa perspectiva, né? Só que essa perspectiva ela acaba criando duas formas de olhar para a questão da atenção, né? Essa forma específica está relacionada à nossa atenção auditiva, ou seja, como nós filtramos os sons dos ambientes e, de certa forma, damos uma importância, realçamos determinados sons ou determinadas palavras. E uma outra que está muito mais ligado à atenção visual. Apesar dos sistemas, em algum momento, se integrarem, esses estudos foram conduzidos nessa primeira metade do século de forma mais ou menos isolada, né? Então a gente vai ter os estudos que derivaram dessas pesquisas do Colin Cherry, que são os estudos de escuta dicótica. E o que é os estudos de escuta dicótica? São quando você, de certa forma, projeta dois sons diferentes em cada ouvido, certo? Então o indivíduo ele recebe dois sons, um diferente em cada ouvido, e é instruído a fazer algum tipo de tarefa, selecionar algum som, prestar atenção em mais um ouvido do que o outro, e a partir daí a gente criou uma série de situações que possibilitavam estudar esse fenômeno da atenção auditiva, né? Essa situação de pesquisa, né, esse paradigma de pesquisa, levou a três grandes modelos teóricos em relação à atenção auditiva, né? Que foi o modelo do Broadbent, do Teisman e do Deutsch and Deutsch, certo? Esses três modelos, eles argumentavam aonde que poderia ocorrer esse filtro da atenção. Bom, para a gente entender essa problemática, vamos imaginar uma situação como essa festa, né? Você está ali falando com o teu amigo, você está filtrando os sons deles em relação a todos os outros sons, né? Então, em que altura a gente vai ter essa filtragem? Existe uma perspectiva que essa filtragem poderia ocorrer nos momentos iniciais do processamento, onde a gente identificasse as características sensoriais básicas de cada estímulo. Então, determinados tons seriam filtrados, enquanto outros tons que fossem mais relevantes seriam possibilitados. Então, pessoal, eu vou fazer uma pausa porque o Arthur acabou de chamar minha atenção aqui. Pessoal, depois eu vou falar um pouquinho disso, né? Isso aqui é um fenômeno bastante interessante para a gente, né? Quando existe elementos do ambiente que captam nossa atenção, o que a gente às vezes chama de distractibilidade, tecnicamente é uma capacidade da atenção, uma característica da atenção de alternar o seu foco a partir de um estímulo emergente, né? Mas, retornando ao que eu estava falando, que envolve um pouco a minha capacidade de memória, de estabelecer um objetivo e, de certa forma, de fazer um recorte no tempo e no espaço para saber exatamente onde eu tenho que voltar. Volto a falar da questão da seletividade, né, que é um dos aspectos principais da nossa discussão, né? Então, eu vinha falando dessa questão da relação dela com a atenção auditiva e com as três teorias que surgiram desses estudos de escuta dicótica, certo? Escuta dicótica e sombreamento, porque das tarefas pediam para sombrear uma determinada característica da informação. Como disse, inicialmente se acreditava, ou a partir disso surgiu uma teoria, em 1958, de um ator chamado Broadbent, onde ele acreditava que as informações eram filtradas por suas características físicas, certo? E eu estava explicando para vocês que num determinado momento isso foi questionado, porque usando o mesmo paradigma da festa, imagina que você está na festa, cheio de estímulos, conversando com alguém, e no meio dessa conversa você escuta o seu nome, certo?
existe uma infinidade de estímulos acontecendo e nesse momento sua atenção está engajada no que você está escutando da outra pessoa. E de repente, no meio de todo aquele burburinho, o teu nome, ele recruta os teus mecanismos de atenção, fazendo com que você desatrele a atenção do estímulo e dirija para a direção onde vem essa informação, né? Essa informação, ela era percebida já por um valor semântico, ou seja, ela já tem um significado para o indivíduo. Isso quer dizer que esse significado que ela tem para o indivíduo, de certa forma, ganha uma relevância adicional e acaba filtrando a informação. Então, se ela fosse selecionada ainda em relação às suas características perceptivas, às suas características sensoriais, ela provavelmente, dentro do que se entendia naquela época, não atingiria um nível de processamento semântico, né? Lembrando que, geralmente, esses autores trabalhavam com uma perspectiva de processamento de informação, ou seja, que essas informações, ao entrarem no sistema nervoso, estavam sendo computadas numa perspectiva cibernética, certo? Ou seja, por vias que podem fazer um processamento sequencial ou um processamento paralelo, duas vias sendo processadas, duas ou mais vias sendo processadas ao mesmo tempo. A gente ainda não tinha uma clareza muito grande sobre como que esse processamento ocorria em relação às características estruturais do sistema nervoso central, né? Então, o que acontecia é que esses modelos eram baseados mais numa ideia de como que essas informações poderiam ser transformadas a partir de uma série de etapas até que elas apresentassem um padrão comportamental de saída, né? Então, você tinha uma entrada de informações e tinha uma saída de informações. No meio desse processo, você selecionava algumas informações e operava essas informações que você está selecionando. Essa ideia levou dois autores, Deutsch e Deutsch, a criar uma teoria de que a seleção seria semântica. Então, que, de certa forma, todas as informações sensoriais passariam por um processamento no nível superior e, a partir desse nível, elas seriam selecionadas, ou seja, elas teriam que ganhar alguns significados. Essa ideia, apesar de explicar esse fenômeno que eu falei para vocês, ela criava um problema, porque se você deixasse todas as informações passar para receber esse processamento semântico, para muitos autores não faria sentido em você filtrar elas então, porque ia ser uma quantidade muito grande de informação no que se supunha ser um processamento muito grande. Vamos abrir um parênteses aqui para fazer uma observação, né? Apesar dessa ideia de processamento adicional ser bastante interessante, né? E ela esbarrar, de certa forma, nessa ideia de um gargalo, né? Um gargalo de processamento de informação, ou seja, quanto mais adicionalmente eu processo as informações, mais recursos de processamento vão ser necessários, certo? A gente tem que pensar que a gente está falando de uma estrutura biológica. Falando de uma estrutura biológica, esse gargalo não é só em relação, digamos assim, à quantidade de estruturas de processamento, mas ao custo que elas têm também, né? Ou seja, o quanto de metabolismo elas mobilizam para fazer esse tipo de processamento, certo? Hoje a gente já tem uma ideia de que esse processamento adicional é um processamento mais custoso, que envolve estruturas neurocognitivas que têm um custo elevado do ponto de vista metabólico, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que fazer mais esforço para usar elas. Mas a gente volta a esse aspecto mais lá na frente, quando a gente estiver falando basicamente dessas estruturas. Por hora, a gente tem que entender que essa teoria do Deutsch, ela, de certa maneira, é incoerente com essa ideia de que a gente vai chegar a um nível de processamento semântico, porque, teoricamente, esse processamento semântico já seria um processamento adicional. E aí, em 1964, um outro autor, partindo de um outro estudo, ele criou uma teoria que é a teoria da atenuação, né? O Treisman, em 1964, ele vai dizer que, na verdade, todas as informações sensoriais são processadas,
mas que existe um campo que é realçado, como se fosse um holofote, e o resto em volta atenuado, certo? Então, essa teoria do Treisman, ela teria como objetivo dar uma resposta tanto à teoria do broadband quanto à teoria do Deutsch-Nedelch. Essa teoria do filtro atenuador, ou seja, imagina um palco, né? Então você tem uma cena complexa e de repente você joga o holofote em cima de alguns elementos da cena e escurece, ensombrece os outros, certo? E aí esse elemento vai ganhar um destaque. Bom, essas teorias são bastante interessantes porque, de certa forma, elas estavam baseadas na nossa capacidade, não só de filtrar características físicas da informação, mas também características semânticas, certo? Que dependem de um processamento de memória, de um processamento e de uma ligação entre eventos, né, que de certa maneira gerem algum tipo de significado para esse material. Essas duas ideias, elas são interessantes porque, para nós, existe níveis de processamento dentro do sistema nervoso central, ou seja, conforme o caminho que a informação sensorial avança, ela vai fazendo relação com outras áreas e com outras informações e vai, de certa maneira, se transformando em uma informação mais complexa até ela chegar, digamos assim, na porta de saída, né? Onde ela vai ser promovida como comportamento. Essa ideia de processamento em rede, ela obviamente vai trazer alguns elementos novos na perspectiva da atenção. A gente vai falar um pouquinho disso, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre essas questões que dizem respeito às informações sensoriais, né? O que são essas informações sensoriais e por que existe, de certa maneira, alguns elementos que a gente vai discutir aqui que são importantes. Dentro desses elementos, eu pretendo discutir 3 ou 4 aspectos das características da atenção. O primeiro eu já falei um pouquinho para vocês, que é a questão da seletividade, né? Então, quanto que nós conseguimos selecionar um determinado campo perceptivo e melhorar a resolução desse campo perceptivo para poder operar ele, certo? A segunda questão diz respeito à alternância, né? Eu falei um pouquinho para vocês dela quando o Arthur irrompeu aqui na nossa conversa, né? E a partir disso a gente teve que mudar o foco de atenção, ou seja, eu desatrelei o foco em relação à minha atividade, que nesse momento era dar aula e expor esse conteúdo, redirecionei ela, certo? Em relação ao estímulo que estava emergindo no ambiente e reatrelei ela naquele estímulo para poder operar esse estímulo, né? Para poder responder às demandas e às necessidades do Arthur, né? Então aí a gente caracteriza 3 elementos atencionais: a seletividade, a alternância e aí falta o último, que é, de certa maneira, o que seria o oposto da alternância, né? Que é dado uma determinada tarefa, eu conseguir manter o foco atencional, sustentar ele por um determinado tempo, para que eu possa, de certa maneira, findar aquela tarefa, certo? Essa última parte ou essa última característica da atenção, geralmente é a que a gente tem mais problemas, né? E eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, quando estiver falando de controles voluntários da atenção, certo? Um outro aspecto que a gente já vai adiantar aqui, mas a gente retorna nesse tópico mais à frente, é que provavelmente o que a gente está chamando de atenção não é um fenômeno único, mas uma série de fenômenos ocorrendo em paralelo e que, de certa forma, concorrem entre si, certo? Essa ideia ela vai ser muito importante quando a gente pensar que existem 2 grandes sistemas de atenção que foram, de certa forma, classificados como sistemas endógenos e exógenos de atenção, certo? Um que estaria ligado a um controle deliberado e outro que estaria ligado a estímulos emergentes do ambiente, certo? Então, para falar disso, a gente vai falar um pouquinho da nossa capacidade de captar estímulos do ambiente, né? A primeira coisa que a gente tem que ter noção
e que é muito importante que a gente nunca perca de vista, é que a nossa concepção de realidade, ou seja, de ambiente externo, ou mesmo a nossa concepção de corporeidade, a nossa consciência corporal, elas dependem efetivamente do nosso sistema nervoso e da forma como ele processa as informações. Dito isso, o que nós estamos considerando aqui é que o sistema nervoso central, ao produzir a nossa experiência, ele, de certa forma, cria uma atividade em neurônios, em um grupo de neurônios, em redes de neurônios, correspondente a eventos que estão acontecendo no ambiente externo a partir de determinadas formas energéticas que são efetivamente mais significativas para a sobrevivência do organismo, né? Então, a gente tem que imaginar que o nosso sistema nervoso central está captando informações que são importantes para a manutenção da nossa homeostase, né, no ambiente. Para isso, ele faz um mapa do ambiente externo, assim como faz um mapa do estado do ambiente interno, né? Então, esses mapas eles são muito importantes para uma série de regulações que ocorrem no nosso organismo. Então, é muito importante que, de certa maneira, esses mapas ocorram para nos ajudar a regular estados fisiológicos e metabólicos. Nós, então, mapeamos o ambiente, né, extraindo uma série de informações energéticas desse ambiente e criando um mapa sobre ele que nos ajuda a manter nossa homeostase, por assim dizer, né? Esses ajustes, a maioria deles é automático. A gente não precisa efetivamente se empenhar em fazer eles, né? Por exemplo, frequência respiratória, frequência cardíaca, liberações de hormônios em resposta a estímulos do ambiente, seja do ambiente externo ou interno, né? Outras formas de ajustes, elas envolvem uma reorganização do espaço externo, né? Então, eu costumo chamar esses padrões de ajustes de padrões de comportamentos operantes, né? Esses padrões de ajustes necessitam com que a gente, efetivamente, em função da grande quantidade de estímulos que nós recebemos, filtrem eles para que a gente possa operar especificamente esses padrões, certo? Então, não adianta ficar processando uma quantidade absurda de estímulos quando eu vou, de certa forma, modificar só um determinado aspecto ou perímetro desse espaço que me rodeia, né? Essa perspectiva faz com que, de certa maneira, a gente considere a atenção muito relacionada a essa função de comportamento operante, né? Ou seja, de como que eu vou modificar uma determinada área do meu espaço para que isso, de alguma forma, mantenha a minha homeostase, né? Então, a gente tem que pensar que a atenção ela tem uma relação direta com com a forma como a gente interage com o ambiente, né? Ela está, de certa forma, totalmente vinculada a essa interação a elementos externos, ou seja, elementos que estão no ambiente externo e no ambiente interno. Existem outros fatores que podem, de certa forma, direcionar a nossa experiência filtrando esses fatores externos, né? Que é quando a gente está divagando em relação a alguma coisa, quando a gente não está respondendo nem a elementos externos ou internos. Essa separação, para nós, ela é importante, né? Eu costumo chamar isso de ambiente cognitivo, e ele é constituído pela rede de engramas que nós construímos durante a nossa experiência e geralmente está relacionado com a nossa capacidade de evocar informações ou de buscar informações de experiências anteriores para alterar ou otimizar nossas experiências atuais, né? Então, de certa forma, o ambiente cognitivo ele tem algumas características que, nesse momento, para nós são relevantes para a gente discutir a questão da atenção, certo? Bom, mas voltando à ideia de atenção, a gente falou bastante até agora da atenção auditiva, né? Falamos dos experimentos de escutas dicóticas e como que eles criaram algumas teorias sobre filtros atencionais e a importância dessa ideia de filtro quando a gente pensa num processamento adicional, certo? Mas, de uma maneira geral,
além das teorias de filtro, que estão ligadas à atenção auditiva, a gente tem uma série de estudos trabalhando com a questão da atenção visual, né? Ou seja, de como que a visão captura a nossa atenção. E a gente tem que lembrar que boa parte da nossa orientação sensorial ela está, de certa maneira, relacionada a aspectos visuais, certo? A visão é uma fonte de informação muito importante para nós seres humanos. Certo? Uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente pensa em atenção visual é na estrutura do olho, né? Em especial na estrutura da retina. Por quê? Porque, de certa maneira, quando a gente fala em foco atencional, a gente está fazendo uma metáfora com o foco visual. Né? E o que é o foco visual? É uma área do espaço visual onde a gente tem uma melhor resolução da imagem. Certo? E essa área do foco visual, ela coincide com uma região específica do nosso fundo de olho, que a gente chama de fóvea. Então, essa área chamada fóvea, né, essa é uma área do fundo do olho, ela coincide com o nosso foco visual. Né? Quando você olha para alguma coisa, você está direcionando esse objeto para a fóvea. Certo? Uma outra coisa interessante é que, apesar da gente ver o olho como uma estrutura sensorial, existe uma abundante estrutura motora que participa dos processos visuais, inclusive dos processos perceptivos. Né? Poderia aqui falar do fenômeno de borramento visual, que não vem a caso agora, mas que seria interessante em outra situação para a gente falar. Bom, essa ideia de foco atencional, que nem eu falei para vocês, é uma metáfora da ideia de foco visual, que é onde incide a nossa imagem nessa região da fóvea, que é uma região que tem uma constituição histológica, citológica diferenciada em relação ao resto da retina, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma concentração muito grande de alguns tipos de receptores visuais que, de certa maneira, estão ligados à acuidade visual, certo? Esses receptores são os cones, né? E eles estão imensamente mais densos nessa região do que outros tipos de receptores que a gente chama de bastonetes e que, de certa forma, tem uma distribuição mais abundante na periferia da retina, certo? Então, quando a gente fala de foco atencional, muito, em relação à visão, a gente está falando também do foco visual. Bom, alguns autores, em especial um autor chamado Posner, perguntaram: é possível desviar o foco atencional visual sem desviar os movimentos oculares, sem desviar o foco visual? Então ele criou um experimento que basicamente pedia para o indivíduo, monitorava os movimentos dos olhos e pedia para o indivíduo focar num ponto em uma tela. Quando ele focava nesse ponto na tela, aparecia uma pista indicando onde é que iria aparecer um estímulo no qual ele teria que reagir, ele teria que responder esse estímulo apertando um botão, certo? Então, ele criou duas situações para esse experimento. Então, imagina, meu foco está aqui, no centro da tela, certo? E ora vai aparecer uma setinha indicando a probabilidade de aparecer um estímulo, ou à minha esquerda, ou à minha direita, no canto superior, no canto inferior. Na medida em que aparece esse estímulo, eu tenho que sinalizar e apertar um ou outro botão, certo? Essa situação permitiu ao Posner investigar se era possível a gente manter deliberadamente o foco visual num determinado ponto e responder a estímulos que estavam fora do foco visual, certo? Esses experimentos foram conhecidos como experimentos de atenção encoberta, né? Então seria mais ou menos como você está conversando, a pessoa está falando alguma coisa para você, você está olhando para ela, mas você está atento à conversa ou a um outro estímulo que está passando na tua periferia, né? Essa ideia de atenção encoberta ela foi bastante importante para a gente pesquisar
e entender como é que funcionava a atenção visual, né? Então, ela, de certa forma, criou os paradigmas que foram sendo utilizados mais tarde para a gente entender essa relação da atenção visual. Bom, essa ideia do Posner, ela mostrou que, de certa maneira, é possível a gente manter o foco atencional num determinado ponto e responder a estímulos que aparecem na periferia. Essa resposta pode ser um pouquinho limitada, mas é possível. E ele descobriu também que se ele desse pistas de onde esse estímulo iria aparecer, isso aumentava a velocidade de reação dos indivíduos, ou seja, teria, de certa forma, uma pré-ativação facilitando a resposta quando as pistas fossem válidas. Por outro lado, ele descobriu que pistas inválidas, ou seja, quando ele apontava que o estímulo ia aparecer no lado esquerdo, mas ele aparecia no lado direito, elas aumentavam o tempo de resposta, certo? Ou seja, elas aumentavam o tempo de reação. Ele atribuiu isso à ideia de que você precisa, de certa forma, desatrelar a atenção daquela parte do espaço e redirecionar ela para uma outra parte do espaço, certo? E esse tempo de redirecionamento aumentava a latência entre a apresentação do estímulo e a resposta do indivíduo, certo? Essa ideia que emergiu desses estudos de atenção encoberta começou a criar algumas divergências sobre em que nós prestamos atenção efetivamente. Por quê? Porque a ideia do que nós prestamos atenção efetivamente, ela pode ser ligada a onde que estão direcionados meus órgãos sensoriais ou a processos que não estão diretamente coincidentes com eles. Ou seja, a ideia de atenção encoberta, ela acabou promovendo uma série de situações que possibilitaram a gente a pensar em múltiplos mecanismos de atenção. O segundo elemento importante daí é que do Posner, a partir desses estudos do Posner, emergiu duas teorias sobre a atenção ou sobre os processos atencionais, que são aqueles processos exógenos e aqueles processos endógenos. Então vamos entender isso. Vamos imaginar aquela situação que ocorreu antes com o Arthur ou com os cachorros, né? Enquanto eu estou concentrado para chegar num determinado objetivo em relação à minha tarefa, surge um estímulo do ambiente que necessita da minha atenção, certo? O surgimento dessa situação ambiental que, de certa forma, demanda uma resposta minha, ela faz com que eu desatrele os meus processos cognitivos da tarefa que eu estou fazendo, redirecione sensorialmente e reatrele nesse novo estímulo, né? Agora a pergunta é, se os meus processos atencionais estão focados aqui, qual foi o mecanismo cognitivo que conseguiu, de certa maneira, escanear o ambiente, olhar para os estímulos, dar um valor de relevância para ele, desatrelar a minha atenção daqui, redirecionar ela para o campo espacial, que está o estímulo, e reatrelar nesse estímulo, certo? Esses mecanismos foram considerados duas vias de processamento diferentes. Não necessariamente esse modelo é um modelo efetivo, né? Tem algumas condições e situações onde ele pode não responder bem às questões que emergem do controle atencional. Mas a ideia, então, é que teria um controle endógeno, voluntário, deliberado da atenção, em função de algumas demandas ou propostas do ambiente, e um outro controle automático, não deliberado, que está ligado a informações emergentes do ambiente que acaba captando a nossa atenção, certo? Essa ideia coincide com aquelas informações que eu passei anteriormente para vocês, quando me referia especificamente às características da atenção, né, que eu falei que eram 3, mas que a gente vai ver que podemos discutir uma quarta, uma interrogação, né?
Dentro dessas características, a gente falou da seletividade, ou seja, dessa capacidade de melhorar a resolução de um objeto com o qual nós estamos nos relacionando diretamente, da alternância, ou seja, essa capacidade de realocar o meu foco atencional para estímulos emergentes, e da última, que eu não falei deliberadamente, mas é que é a... eu falei um pouquinho, mas não demoradamente, que é a nossa capacidade de focar especificamente num único campo e manter esse foco para cumprir uma determinada tarefa, né? Quando a gente, por exemplo, fala normalmente de transtorno de atenção, em especial do transtorno de déficit de atenção, nós estamos falando geralmente e especificamente da dificuldade com essa característica da sustentação ou manutenção da atenção, certo? Bom, mas todas essas três características ainda podem, de certa forma, incluir uma quarta, que é a ideia de uma atenção dividida, ou seja, do quanto que nós conseguimos atender a duas informações concorrentes no ambiente, né? Hoje no mercado a gente tem muitos testes de atenção dividida, apesar de que eu normalmente falo que a atenção dividida é um processo que envolve outros componentes da atenção, né? Então ela é, de certa forma, uma condição mais complexa, porque ela envolve combinações entre a questão da alternância e da seletividade da atenção e a agilidade com que você faz isso, né? E ela depende de alguns mecanismos, recruta mais mecanismos de funções executivas, certo? Inicialmente, a gente vai estabelecer que nessas duas perspectivas, nessas duas formas de olhar a atenção, de uma atenção exógena, relacionadas à alternância, à distratibilidade, e uma atenção endógena relacionada principalmente a um planejamento e a determinados objetivos a serem alcançados, elas configuram sistemas diferentes, certo? Então a gente vai adotar esse pressuposto de uma forma didática para a gente poder entender um pouquinho melhor esse processo. Então, de uma maneira geral, a gente, que nem eu falei para vocês, tem a capacidade de se ligar a uma determinada tarefa de forma a filtrar todos os outros estímulos externos e ficar exclusivamente focado nela. Pessoal, então eu estava falando desses dois sistemas e de como que esses dois sistemas, de certa forma, suportam demandas divergentes, né? Um sistema relacionado a estímulos emergentes e outro sistema relacionado à manutenção da atenção. Do ponto de vista evolutivo, é muito clara a necessidade e a demanda de dois sistemas, né? Você imagina, por exemplo, um animal no ambiente selvagem exposto a predadores e tendo que se alimentar, né? Ao mesmo tempo que ele precisa ter foco na atividade que ele tem, ele precisa responder a possíveis emergências do ambiente de forma a estar garantindo a sua sobrevivência, né? Então, provavelmente, esses mecanismos imediatos da atenção, eles respondem a uma série de ajustes rápidos, geralmente relacionados a comportamento defensivo, né, a estímulos aversivos, de forma a evitar um dano no organismo, né? Então, a gente poderia justificar um pouquinho esse modelo a partir dessa perspectiva, certo? Ou seja, enquanto eu estou, então, direcionando meu foco para um determinado objetivo, existe um sistema que está rastreando o ambiente em relação a estímulos importantes para o organismo, certo? De maneira a identificar esses estímulos e alertar o organismo a tempo suficiente para ele modificar o comportamento dele e, obviamente, modificar o foco atencional, certo? Existe uma discussão se esses modelos são segregados ou se eles funcionam conjuntamente. Eu gosto de pensar neles como um sistema de redes, mesmo que tenha alguns mecanismos de oponência, né? Alguns mecanismos oponentes, onde uma atividade, de certa forma, concorra ou iniba a outra. De qualquer maneira, são modelos teóricos importantes para a gente entender essa questão
do funcionamento dos nossos sistemas de atenção e como que eles interferem no nosso dia a dia, certo? Então, de novo, só para deixar bem demarcado, eu estou fazendo uma associação aqui entre sistemas que a gente está chamando de exógenos da atenção, que envolve a capacidade de detectar informações emergentes do ambiente e redirecionar o nosso foco atencional, ou seja, desatrelar a atenção de um foco original, movimentar essa atenção, ou seja, os sistemas cognitivos para esse novo foco e reatrelar ela para poder operar adequadamente, certo? Por outro lado, a gente está considerando também um foco endógeno da atenção, que é a capacidade de eu manter minha atenção num determinado estímulo por tempo suficiente para que eu possa operá-lo adequadamente, certo? Essa capacidade, ela depende em parte de eu conseguir inibir os estímulos ambientais distratores, dada a complexidade da tarefa, certo? Então, esses dois sistemas, ou duas lógicas de funcionamento do sistema atentivo, a gente vai ver que eles não podem depender exclusivamente de uma única área do cérebro ou de poucas estruturas, né? A gente vai ver mais à frente que a atenção está distribuída numa série de estruturas e que, de certa maneira, o impacto dela é efetivamente em todo o nosso processo de construção e relacionamento com o que a gente chama geralmente de realidade, ou seja, a construção da nossa percepção, né? Bom, para isso, a gente tem que entender que, em muitos aspectos, a gente, olhando para os mecanismos de atenção, a gente tem uma atenção que está ligada principalmente a filtrar os dados do ambiente, certo? Um mecanismo que está ligado principalmente a filtrar os dados do ambiente, ou seja, fazer uma análise e dizer quais dados são pertinentes e quais não são interessantes para esse processamento, certo? E, por outro lado, a gente tem um sistema onde existe um planejamento, existe um plano de ação ligado a um objetivo no qual nós queremos chegar ou que nós esperamos que o comportamento chegue, né? Essas ideias, elas são importantes para a gente entender que o que a gente está chamando globalmente de atenção pode envolver um aspecto perceptivo e outro executivo, certo? Então, eu vou tentar separar um pouquinho a ideia de atenção da ideia de funções executivas, apesar dessa separação ser virtualmente impossível. Então, entendam bem, é uma separação puramente didática para a gente entender esse processo numa lógica que fique mais ou menos palatável para nós, né? E essa ideia de separar a atenção em processos mais ligados ao processamento sensorial e processos mais ligados ao processamento executivo, obviamente tem uma ligação com essa perspectiva de dois sistemas de atenção, né? De um sistema exógeno e de um sistema endógeno da atenção, né? Sendo que esse sistema endógeno está muito mais ligado a objetivos intrínsecos ao organismo, né? E tem um controle mais deliberado, enquanto que os exógenos geralmente recrutam controles mais emergentes e podem ter componentes de resposta mais rápidos e menos elaborados, dependendo do grau de aversividade desses elementos, né? Ou do grau de reforço desses elementos. E aí entra um componente que para nós é relativamente importante quando a gente fala de atenção e que vai ligar a atenção a outros sistemas e até a outras aulas que vocês tiveram aqui, que é como que esse sistema de direcionamento dos processos cognitivos, ele, de certa forma, está envolvido com o processamento emocional, certo? Ou seja, esse processamento rápido inicial que ocorre principalmente na região da amígdala, ele é potencialmente distrator, né? O que eu quero dizer? Ele tem uma capacidade muito grande de mobilizar os nossos sistemas sensoriais, redirecionar eles enquanto reorganiza nosso estado metabólico e fisiológico para responder a esse sistema emergente,
certo? E essa capacidade do sistema nervoso de operar isso, né, faz com que efetivamente a gente tenha que considerar as respostas emocionais e, obviamente, a gente vai discutir daqui um pouquinho, os aspectos motivacionais como elementos distratores e como elementos que atuam, de certa maneira, em produzir uma condição de atendimento emergente. Bom, colocando isso em consideração, a gente também vai discutir como que, de certa forma, coisas que são desejadas em relação ao ambiente externo podem influenciar e pesar na nossa percepção, ou seja, na maneira como a gente responde a esses estímulos. Tem um conceito de atenção que, de certa forma, foi discutido a partir de uma perspectiva de análise experimental do comportamento, que diz que a atenção, na verdade, não depende de mecanismos internos, mas de como que nós adquirimos a nossa experiência. Ou seja, que eu vou atender aqueles estímulos que foram mais reforçados ao longo do meu comportamento, né? Então, que o meu atender está ligado à minha história de reforçamento. Então, por exemplo, dentro de uma determinada cultura, dentro de um determinado ambiente, alguns estímulos recebem ou produzem ou promovem mais consequências reforçadoras, e essas consequências fazem com que eles se destaquem na nossa percepção, né? Essa ideia ela é interessante porque a gente tem que pensar, como eu falei antes, que a nossa percepção ela não é um processo passivo, ela é um comportamento, é a forma como os nossos neurônios, em uma extensa via, respondem a energias do ambiente, certo? Então, de certa maneira, a gente pode dizer que as nossas vias sensoriais elas vão ser condicionadas a responder prioritariamente a um grupo de estímulos que promove consequências reforçadoras. Isso em todos os níveis de processamento, inclusive no nível de processamento adicional, certo? Então, essa ideia de atender em oposição à atenção como um processo exclusivamente endógeno coloca a atenção diretamente em relação à sua modelação durante o desenvolvimento do indivíduo. Por isso que alguns de nós atendemos mais prontamente algumas atenções do que outras. E por isso também que o nosso tempo, a nossa latência em relação a atender os estímulos, elas podem mudar, certo? Por exemplo, que nem eu falei para vocês anteriormente, nossa capacidade de manutenção da atenção parece que envolve estruturas pré-frontais e parece que, de certa maneira, tem uma relação direta com o tempo que nós precisamos para alcançar o objetivo numa determinada tarefa, né? Quando esse sistema, de certa forma, está falho ou tem componentes que não estão totalmente funcionais, eles acabam causando uma distorção, fazendo com que atividades intervenientes possam ascender a esse processamento adicional e comprometer o andamento daquela tarefa específica, né? Essa situação, geralmente, ela depende de uma relação temporal, de entender qual o teu objetivo e o tempo que você tem que ficar insistindo naquela tarefa até você alcançar isso, né? A gente poderia falar aí, ainda referindo às teorias comportamentalistas, como a persistência que a gente vai construindo à base de esquemas de reforçamento, em especial esquemas de reforçamento variáveis, né? Seja de razão ou de intervalo. Essa é uma questão que eu vou deixar parcialmente de lado, porque é uma discussão à parte em relação a isso, mas só para apresentar essa perspectiva de atenção relacionada não necessariamente exclusivamente à estrutura do sistema nervoso, mas também como esse sistema nervoso vai sendo modelado nas suas relações com o ambiente e dessa relação temporal com a atenção, principalmente no que diz respeito à sustentação dela, certo? Essa ênfase na sustentação da atenção
ela é necessária porque, efetivamente, quando nós formos falar da maior parte dos transtornos de atenção, a gente vai falar de transtornos ligados exclusivamente a aspectos da atenção mantida, né? Contudo, de uma maneira geral, existe uma série de transtornos que são interessantes e podem ser bastante relevantes para nós, principalmente no que diz respeito à ideia de como que a atenção se move em relação ao mundo, né? Um desses transtornos, que é bem conhecido, é o transtorno de hemnegligência, né? O transtorno de hemnegligência é a incapacidade do indivíduo de responder a determinados estímulos numa parte do campo perceptivo, ainda que o processo sensorial ocorra em relação àquele campo. Ou seja, ele não está cego para aquele campo. As informações estão sendo processadas do ponto de vista visual, mas ele não responde àquelas informações. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse indivíduo tem que barbear o rosto, certo? Ele só vai barbear o rosto de um lado e vai deixar o outro lado. Agora, se você conseguir inverter a imagem de alguma forma para ele, então ele consegue perceber que o outro lado do rosto não está barbeado. Síndromes de hemnegligência geralmente acompanham lesões corticais. Na maioria das vezes elas ocorrem preferencialmente no hemicampo visual, ou seja, metade do campo visual do lado esquerdo. Ou seja, contralateral, uma lesão no córtex parietal posterior ou inferior. Certo? Então, o que a gente observa, de certa maneira, é que existe uma omissão de todos os objetos atentivos que estiverem dispostos numa determinada região do campo visual do indivíduo, geralmente à esquerda, né? Contralateral à lesão no córtex parietal. Essas evidências vindas desses pacientes com hemnegligência mostraram que o contrário não é totalmente verdadeiro, ou seja, que lesões no hemisfério esquerdo não necessariamente vão promover uma hemnegligência à direita, certo? Ou seja, contralateralmente. Geralmente, lesões na mesma região vão promover algumas dificuldades linguísticas ou relacionadas à leitura, certo? Mas não necessariamente a gente observa o mesmo fenômeno. O que fez com que muitos pesquisadores acreditassem que o córtex parietal posterior do hemisfério direito tivesse, de certa maneira, um papel mais importante no controle atencional e no direcionamento atencional, e a gente vai ver que isso tem algumas evidências que apoiam. Uma das coisas que a gente tem que pensar em relação à atenção é que a atenção está sempre voltada à relação do indivíduo com o espaço, certo? Então, por exemplo, a minha atenção ela sempre parte de um ponto de vista, por assim dizer, e é o ponto de vista da onde estão dispostos em relação ao espaço, certo? Os órgãos sensoriais, né? Então, essa questão da atenção sempre está ligada à perspectiva de localizar o organismo como um indivíduo em relação ao espaço, né? Então, parte da nossa percepção de sermos seres, de certa maneira, relativamente isolados do nosso perispaço, do espaço que está fora de nós, né? Essa localização é muito importante do ponto de vista da atenção. E eu gosto de fazer um experimento mental, né? Imagina que eu jogue uma chave para trás. Pega uma chave aqui e joga ela para trás. A chave cai. Qual é a chance de eu olhar exatamente para a região onde a chave caiu? É muito grande, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que boa parte do nosso direcionamento atencional está ligado efetivamente a realocar os nossos órgãos sensoriais para determinados estímulos do ambiente. Então, de certa maneira, a localização espacial desses estímulos, obviamente, ela tem uma proeminência em relação às características do estímulo. Isso fez, durante a década de 80 e 90, uma discussão entre
se a atenção estaria baseado em relações espaciais, né, como, de certa maneira, apontavam a síndrome de hemionegligência, ou em relação a operações relacionadas à identidade, à característica, né, a atenção relacionada ao objeto. Né? Essa discussão da atenção baseada em objeto ou local, ela se deu efetivamente porque, obviamente, os objetos ocupam determinadas localizações no espaço. Né? Uma série de experimentos foram feitos em relação a isso, mas o que a gente observou é que, de certa maneira, essa localização espacial e essa localização de objetos são vias de processamento possível, né? Mas que, de alguma maneira, o córtex parietal estaria envolvido nessas relações espaciais. Vale a pena a gente lembrar, ou pelo menos alertar para quem não sabe, que as vias de processamento visual elas podem ser separadas em duas grandes vias. Essa separação também tem alguns aspectos arbitrários, mas como eu falei para vocês, em neurociências muitas metáforas valem para a gente criar um modelo de funcionamento. Né? Mas seria uma via relacionada com a identidade do objeto, certo? A gente chama essa do via do como, via do que. Essa via do que relacionada com a forma do objeto, né? E outra via relacionada com o processamento, localização visoespacial. A gente chama essa via de via do onde. Né? Também chamamos essa via de via ventral, a via do que, e via dorsal, a via do onde. A via ventral geralmente se dirige do sulco calcarino, no lobo occipital, para regiões de processamento no lobo lingual, no córtex temporal inferior. Enquanto que a via do onde, geralmente, ou também conhecido como via dorsal, ela é uma via que trafega do sulco calcarino no lobo occipital para o córtex, aí sim, para o córtex parietal. Certo? Para regiões do córtex parietal. Então, de certa maneira, essa organização visual ela já está dividida em alguns aspectos na identificação do objeto e em outros aspectos na localização desse objeto. Tem alguns quadros na neurologia que exemplificam isso, né? Como pessoas que perdem a capacidade, por exemplo, de identificar objetos, ou seja, são cegas para o objeto, apesar de conseguir localizar eles no espaço. Né? Então, imagina o objeto, pronto, aqui é o objeto. Certo? Então eu pergunto para a pessoa assim, o que é esse objeto? Ela diz, é um telefone celular, é um vaso, é um microfone. Essas são as coisas que estão aqui na minha frente. Ou não sabe dizer o que é. Mas se eu atirar isso para ela, ainda que não saiba identificar, ela consegue pegar no ar, ou seja, direcionar os seus padrões motores para, de alguma forma, alcançar esse objeto. Né? Então ela consegue localizar ele espacialmente, consegue identificar o movimento dele, mas não consegue identificar a imagem dele propriamente dita. O contrário também é conhecido, né? Algumas pessoas vão perder a capacidade de percepção de movimento visual, ou seja, elas não conseguem mais identificar o movimento, têm dificuldades em localizar os objetos no espaço, certo? Uma síndrome também que eu vou falar mais posteriormente, a síndrome de Bellint, ela promove e produz efetivamente essa condição, né, de impedir que as pessoas façam uma relação visoespacial totalmente adequada. Né? Então, se a gente está falando de atenção visual, obviamente a gente tem que considerar esses aspectos do processamento atencional e, de certa maneira, pensar neles em relação a isso que eu falei para vocês, que a gente direciona a sensorialidade para promover uma alteração significativa no ambiente. Né? E essa integração da visomotora ela é importante. A gente, infelizmente, não tem tempo aqui para detalhar esses processos como a gente gostaria, porque envolve uma série de outras estruturas no cérebro, mas na medida do possível a gente vai falando delas e relacionando elas, certo? Bom, por outro lado, pessoal, a gente tem que levar em conta, como eu falei em algumas situações, em alguns momentos anteriores, que nós temos efetivamente dois sistemas aí que a gente está considerando. Esse sistema de processamento sensorial que eu usei de alguma forma os sistemas de processamento visual para exemplificar eles, né? E por outro lado, essa questão da noção de espacialidade, né? De espaço,
certo? Apesar dessas noções estarem muito envolvidas com relações de informações vindas da retina, não são exclusivamente da retina. Por quê? Porque o fenômeno de profundidade, ele não depende exclusivamente das informações da retina, mas de informações da posição da imagem das nossas retinas, da posição dos nossos olhos, né? Essa questão da binocularidade em relação à percepção de profundidade é uma questão também que merece um destaque. Obviamente a gente não tem como dar ele aqui, mas que a gente não pode deixar de passar totalmente desapercebido, né? Então, de certa maneira, o nosso campo espacial ele não é construído exclusivamente com informações visuais. Ele depende da integração de algumas outras informações, como informações motoras, certo? Seja da minha musculatura esquelética, ou informações motoras relacionadas ao posicionamento do olho e a diferença de imagem entre um olho e outro, né? Que são as informações binoculares. Pessoal, posto isso, e voltando à nossa discussão da atenção, a gente então vê que todo o sistema sensorial pode estar estruturado a privilegiar um determinado tipo ou fonte de informação, certo? Uma das coisas importantes em relação a isso, a primeira questão para nós, é que boa parte dessas fontes de informação não ocorrem de forma excludente. Ou seja, quando eu recebo uma informação visual, geralmente tem outras fontes de informação sensoriais advindos dessa fonte de informação visual, certo? Eu posso estar ouvindo o som, ou sentindo alguns aspectos táteis, ou odoríficos, ou mesmo gustativos, que vão ser integrados ou vão ser processados conjuntamente com essa informação visual. Então a gente tem que pensar que quando a gente está falando de atenção, a gente está falando de um sistema que lida com informações multimodais, ou seja, de várias modalidades sensoriais, certo? E a integração dessas informações, ela obviamente vai ocorrendo em vários níveis de processamento. Por exemplo, eu falei agora da questão do processamento de campo tridimensional, né? E de que esse processamento de campo tridimensional, apesar de receber muitas influências das informações visuais, ela não se dá exclusivamente com base nessas informações visuais. Ela necessita de informações proprioceptivas, de informações auditivas. Todas elas vão compor para mim conseguir estabelecer uma relação de distância, ou seja, do meu posicionamento em relação aos objetos com os quais eu estou me relacionando diretamente, né? Então, a gente pode pensar que o córtex parietal posterior pode ter assumido uma responsabilidade maior em direcionar a atenção para as diferentes posições do campo visual, ainda que ele não tenha uma relação direta com a característica do objeto. E que, em alguns aspectos, isso pode se sobrepor à característica do objeto, uma vez que, mesmo identificando uma determinada característica, quando ela é colocada no hemicampo que está sendo negligenciado, ela não é atendida. Por outro lado, a gente pode ver que algumas características, mesmo que não sejam identificadas na sua natureza, elas podem ser atendidas a partir de alguns comportamentos motores. Bom, quando a gente pensa nas informações sensoriais, a gente vai pensar que a maioria delas vai ascender diretamente ao tálamo antes de ir para as suas áreas de processamento corticais, né? Então, de certa maneira, elas chegam no tálamo, que é uma estrutura subcortical. Espera aí que eu vou pegar meu cérebro aqui. Olha só, pessoal, eu tenho 2 cérebros, certo? Então, eu vou pegar essas estruturas, separei o cérebro em 2, né? E vou separar aqui o tálamo, vou tirar o cerebelo, vou pegar aqui o tronco cerebral, certo? Então, as estruturas talâmicas aqui posicionadas, só para vocês verem como ela fica posicionada em relação ao cérebro. Opa, é melhor botar aqui. Isso. Ao cérebro de uma forma geral, certo? O tálamo tem diversos núcleos, e a maioria desses núcleos está envolvidos com a recepção de informações sensoriais, né? Mas nem todos, né? A gente vai ter alguns núcleos, como os núcleos intralaminares, os núcleos anteriores, e uma região que é relativamente importante para nós,
que é o núcleo pulvinar do tálamo, que, de certa maneira, vão ter uma relevância nesse aspecto que eu estou chamando da atenção sensorial, né? Ou seja, da nossa capacidade de filtrar determinados estímulos, melhorar a resolução deles para que a gente possa atendê-los mais prontamente, certo? Dentro dessas regiões, uma que tem ganhado destaque nas pesquisas, principalmente durante a década de 90 e os anos 2000, foi uma região chamada pulvinar do tálamo, né? O pulvinar do tálamo, ainda que seja uma estrutura que não recebe diretamente informações, ela tem uma relação muito grande com o córtex pré-frontal, certo? Assim como regiões anteriores do tálamo de uma forma geral. A gente acredita que essas relações do pulvinar com outras estruturas está relacionado efetivamente a esse aspecto de seleção e melhora resolutiva das informações que ascendem ao processamento cortical. Certo? Então, de certa maneira, a gente observa que pacientes com lesões talâmicas vão ter um comprometimento no engajamento e desengajamento do processo atencional. Então, essa é a primeira estrutura que para a gente é relevante, porque essa estrutura, de certa maneira, ela poderia estar implicada nisso que nós estamos chamando de filtro, né? Recebendo informações de regiões de processamento primário, mas também de regiões pré-frontal que teriam um processamento mais elaborado, né? Essa ideia é corroborada por algumas evidências, mas existem ainda alguns detalhes para serem adicionados aí para que a gente tenha um bom modelo. Certo? Bom, então, basicamente, a gente tem duas estruturas que nos parecem importantes em relação à atenção. Uma que coloca o indivíduo dentro da cena, né, posiciona ele espaço-temporalmente, certo? E outro que, de certa maneira, seleciona ou filtra essas informações. Poderia ser que, apresentando essas duas estruturas, a gente já desse conta de uma série de elementos atencionais. Mas, infelizmente, o processamento atencional depende de estruturas que estão abaixo dessas duas, né? São estruturas aí do tronco cerebral, né? Então, são estruturas que estão basicamente nessa região aqui, certo? Essa região aqui é uma região que envolve três regiões morfológica e histologicamente diferentes, que é o bulbo, o tronco cerebral e o mesencéfalo, né? A gente existe em uma série de núcleos importantes para a manutenção da nossa vigília e que melhoram o processamento de determinadas estruturas. A gente sabe que as vias sensoriais, elas promovem uma atividade nessas regiões para aumentar a atividade de processamento cortical e processar mais adequadamente esses elementos. Então, de uma maneira geral, quando a gente pensa em relação aos elementos de processamento que estão envolvidos na atenção, a gente tem que começar desde o tronco cerebral. Estruturas como a ATV, área tegmentar ventral, né, que é uma estrutura essencialmente dopaminérgica e que está na base de muitos padrões de comportamentos complexos, principalmente nas suas projeções para o córtex pré-frontal, certo? O locus coeruleus ou coeruleus, que também é uma área de processamento principalmente envolvida com atividade noradrenérgica, tem uma importância significativa em relação à modulação de alguns processos cognitivos que estão diretamente ligados à atenção. De uma forma geral, por exemplo, a questão da atenção relacionada à memória de trabalho, né, que é uma memória frontal, é uma memória de curta duração, mas muito importante para a execução de sequências de comportamentos buscando um objetivo. Bom, além disso, a gente tem ali estruturas na ponte que estão relacionadas à atividade colinérgica, né, que são os núcleos colinérgicos pontíneos, que tem uma atividade relacionada aos nossos níveis de vigília e também uma influência sobre os nossos padrões de sono. Adicionalmente, aí
nós temos estruturas serotonérgicas espalhadas ao longo do núcleos serotonérgicos espalhados ao longo do tronco cerebral, certo? Que são estruturas que também vão ter uma influência direta sobre a atenção. Essas estruturas, elas se interligam muito na região do tronco cerebral, tanto que foram chamados de estruturas reticulares, né, pela grande formação de redes, né? E a partir disso foi criado um conceito que é muito popular, ou foi muito popular, que é o conceito de sistema reticular ativador ascendente, né? Ou seja, da capacidade dessas estruturas, por exemplo, os núcleos da RAF, área tegmentar ventral, locus cerúleus, núcleos colinérgicos pontíneos, de aumentar a atividade, a disposição de estruturas corticais para o processamento das informações emergentes, né, das informações vindo de fora do sistema nervoso central. Essa condição faz com que, de certa maneira, os nossos circuitos que vão processar as informações já estejam calibrados para receber elas e isso aumente ou melhore o tempo de resposta a esses estímulos. Os núcleos intralaminares talâmicos participam disso também de alguma forma, né? Então são mais algumas estruturas. Então, se a gente for parar para pensar, eu vou deixar um hemisfério montado aqui, certo? A gente viu que existem algumas estruturas em vários níveis. Eu ainda não falei do cerebelo, mas eu vou fazer uma menção a ele em algum momento, certo? A gente viu que tem estruturas em vários níveis de processamento em relação à atenção. A gente tem estruturas no tronco cerebral, certo? A gente tem estruturas mesencefálicas, a gente tem estruturas talâmicas e a gente tem estruturas corticais, certo? Se bem que aqui eu peguei o córtex direito, esquerdo, né? As estruturas corticais que estão envolvidas no processamento atencional são estruturas, em geral, para a maioria das pessoas, existem algumas exceções, relacionadas ao córtex direito, certo? A gente vê com mais frequência a hemionegligência à esquerda, apesar de ela poder ocorrer, em alguns casos, à direita também. Bom, até aí a gente está falando da filtragem de informações sensoriais, certo? O problema é que a gente não recebe só informações sensoriais, a gente tem que operar essas informações. E como é que a gente opera essas informações? Quer dizer, o que envolve essas operações? Bom, primeira coisa, traçar um objetivo. Quando eu vejo uma presa, quando eu vejo uma fonte de alimento, uma oportunidade de sexo, ou qualquer outro tipo de oportunidade relacionada a padrões de comportamentos encadeados dentro do nosso repertório, isso obviamente promove em mim um grupo de estratégias para lidar com isso, né? De planejamentos para lidar com essas situações. Quando eu falo de planejamento, eu estou falando de estruturas que podem combinar as minhas experiências atuais com as minhas experiências anteriores, de maneira a prever possíveis resultados e selecionar os padrões de comportamento mais efetivos para alcançar o objetivo que eu quero desempenhar, né? Essa condição específica, ela em geral envolve estruturas do córtex pré-frontal. Bom, aí tem uma coisa rapidinha que a gente tem que falar, né? O córtex pré-frontal é uma estrutura de planejamento, mas ele também tem um papel muito grande em botar a gente no centro da seta, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa do córtex dorsolateral para montar a imagem tridimensional da onde eu estou e onde estão localizados os objetos nos quais eu vou responder. Mas o córtex pré-frontal, ele participa disso na medida em que ele constrói uma imagem que está relacionada principalmente a um protagonista, certo? Ou seja, a minha autorreferência, certo? A forma como eu me represento no meio do ambiente, né? Essa autorreferência, ela é importante para a gente, porque ela efetivamente cria essa sensação, que eu vou chamar de sensação de protagonista, ou seja, de que sou eu que está fazendo
essa determinada ação, né? E é interessante que nos últimos anos a gente tem observado algumas redes de ligação entre regiões do córtex pré-frontal ventromedial, certo? E uma região do córtex dorsolateral chamada pré-cúneo. Essas conexões parece que elas são muito importantes ou estão muito relacionadas com essa ideia de self, certo? Então, para nós é interessante a gente pensar que em determinados elementos do nosso posicionamento e da nossa percepção de nós mesmos dependem efetivamente dessa relação entre regiões que vão estar avaliando o nosso padrão de comportamento, nosso padrão de resposta emocional e a nossa posição no espaço, né? Então, a gente começa agora a ligar as funções atentivas sensoriais com as funções atentivas executivas, né? Ou seja, a gente começa a estabelecer uma relação entre aquele sistema exógeno e aquele sistema endógeno da atenção. Essa situação, ela promove, de certa maneira, uma condição onde a gente possa detectar, selecionar e, agora sim, operar isso, certo? Essa operação, ela depende de uma via de processamento que eu vou chamar, por falta de um nome melhor, de via de processamento integrativo ou de via de processamento semântico. Ou seja, é uma via onde a gente integra uma série de informações, seja essas informações do contexto imediato, aonde eu estou, quais são os objetos que estão dispostos aqui, qual é o grau de resposta emocional que eu estou desenvolvendo em relação a esses objetos, certo? E integrações com as experiências anteriores que eu tive, que obviamente estão armazenadas nos meus registros de memória, dispersos por todo o meu córtex. Então, de uma certa maneira, o córtex pré-frontal ele vai orquestrar ações que buscam integrar essas informações e criar uma sequência de ações lógicas, ou seja, que ocorram temporalmente, para operar o ambiente, né? Essa possibilidade de produzir, de promover essa sequência de ações lógicas que vai operar o ambiente, ela vai efetivamente influenciar não só a minha disposição comportamental, mas também a forma como eu processo os objetos sensoriais, né? Então, de certa maneira, o meu planejamento ele tem que ter estruturas que sejam capazes de melhorar a resolução de alguns elementos do ambiente e desfocar ou atenuar outros elementos do ambiente, certo? Então a gente começa a perceber que o córtex pré-frontal ele consegue, de certa maneira, influenciar naquelas estruturas subcorticais que eram responsáveis ou que estavam fazendo esse processamento sensorial, né? Essa capacidade do córtex pré-frontal de influenciar essas estruturas, ela depende, obviamente, de uma série de conexões que eles estabelecem, tanto com essas estruturas, que eu já mencionei, como com algumas outras estruturas que a gente não tocou, nem vai ter tempo para tocar aqui, né? Mas em especial estruturas que constroem essa rede semântica, essa rede que atribui significados a partir das minhas experiências passadas aos estímulos que estão ocorrendo agora. Bom, como eu acho que a gente já está com bastante conteúdos sobre a atenção e já, de certa forma, isolou algumas estruturas que para nós são importantes, por exemplo, os núcleos subcorticais do tronco cerebral, né? Núcleos de processamento no tálamo, certo? Núcleos talâmicos. O putamen também tem uma relação com a atenção, o núcleo caudado especificamente, mas a gente não vai falar dela, não tem necessidade, porque ela está muito mais ligada a outros aspectos de aprendizagem, certo? E a gente também falou aqui do córtex parietal posterior, né? E agora estamos falando de estruturas do córtex pré-frontal. Lembrando que o córtex pré-frontal, geralmente, a gente divide em 3 grandes regiões que estariam, de certa forma, funcionalmente separadas, né? A região dorsolateral, órbito frontal e região medial inferior, né? Essas regiões elas têm algumas funções
específicas, apesar de estarem intimamente interconectadas, né? A gente poderia aí separar especificamente para nós o giro cingulado anterior, que faz parte do córtex pré-frontal, em especial dessa região inferomedial do córtex pré-frontal, certo? E que participa, de certa forma, da nossa regulação emocional, da nossa percepção emocional. Tem um cara, eu estou procurando o livro dele aqui, eu não estou vendo ele assim de pronto, mas tem um cara que vai falar disso como... vai falar do giro cingulado anterior como a secretária, até que achei o livro, a secretária executiva, né? Ou seja, de certa forma ela selecionaria algumas... Cadê o foco? Ela selecionaria algumas informações advindas de outras regiões para serem tratadas pelo córtex pré-frontal, né? Seria de certa forma, uma porta de entrada, apesar de a gente ter um pouquinho de dificuldade com esses termos, no sentido de criar a real dimensão do papel deles. Bom, mas falando então agora da atenção executiva, estou chamando de atenção executiva aquela atenção na qual eu preciso deliberadamente manter, também foi conhecido como atenção endógena, certo? Ou seja, os mecanismos não estão amparados em informações emergentes, mas estão amparados em informações armazenadas, internas, em determinados objetivos, em geral, em objetivos que não promovem reforços ou respostas de curto prazo, certo? Então, o nosso sistema atencional endógeno, ele pode, de certa forma, estar construindo para, além de inibir, e olha a palavra que eu estou usando agora, respostas distratoras. O processo inibitório ele tem sido associado ao funcionamento do córtex orbitofrontal, certo? O córtex orbitofrontal parece que tem uma importância vital nos nossos processos inibitórios. Então, não só inibir informações distratoras e comportamentos inadequados, certo? Como efetivamente manter a resolução daquelas informações e os meus objetivos online para mim alcançar aquilo ali, né? Então, vamos a um exemplo que a maioria das pessoas experimenta. Quem já foi meu aluno já viu muito tirando onda disso, porque é uma coisa que acontece constantemente. Eu começo a ler alguma coisa, né? Então, em 1967, o Canon, então, jovem estudante de neuropsicologia, 20 anos, em Moscou, conheceu um jovem, eu começo a falar internamente na minha leitura, mas num determinado momento eu já estou pensando em outra coisa, né? O processo de manter a atenção no texto suficientemente para que eu tenha uma compreensão, ele se perdeu na terceira palavra. E aí eu já estou pensando em outra coisa, né? Depois a gente vai ver que isso tem relação com o que a gente chama de DMN, ou Default Mode Network, né? Que é uma rede de funcionamento padrão do cérebro, né? E que às vezes ela está hipertrofiada, né? Mas então eu comecei ali, quando eu chego no final do parágrafo, eu me dou conta de que, apesar de ter lido todas as palavras, eu não me lembro absolutamente de nada, porque nesse momento a minha atenção estava nesse padrão de pensamentos que foi ativado automaticamente ou por algum estímulo do próprio texto, certo? Essa situação, que não é incomum, todo mundo que teve que ler alguma coisa chata já passou por isso, certo? Ela, de certa forma, nos expõe a uma questão bastante interessante em relação ao controle atencional, né? O primeiro é controle atencional endógeno, apesar de depender de um plano, nem sempre o plano é suficiente para que eu mantenha o controle atencional, né? Esse exemplo reflete um pouquinho disso. Por quê? Porque, às vezes, situações emergentes, competitivas, ou seja, onde os estímulos reforçadores ou o baixo custo energético acabam, de certa forma, interferindo nesse processamento que depende de manter online alguns objetivos para que eu possa alcançá-los no final do texto. E veja só, eu não estou falando de uma coisa comprida. Quanto tempo que a gente demora para ler um parágrafo? A gente demora 1 minuto, menos de 1 minuto, dependendo do parágrafo, né? E às vezes menos de 1 minuto eu já perdi minha atenção no texto, certo? O que faz com que muitas pessoas
digo assim, mas quando é alguma coisa que eu gosto, eu presto mais atenção. Obviamente, quando é alguma coisa que você gosta, isso tem um valor de reforço adicional, e esse valor de reforço adicional, de reforço imediato, ele consegue manter o teu foco atencional, né? Os grandes problemas da manutenção da atenção não é com comportamentos ou respostas que são imediatamente reforçados, mas sim quando esse reforço ele não é liberado imediatamente ao comportamento, né? Então, ou seja, manter esse padrão de comportamento, manter esse foco que tem um custo metabólico, como a gente falou lá atrás, muito elevado para o organismo e que, de certa maneira, faz com que ele seja caro, excessivamente caro, certo? Esses padrões de atenção endógena, eles dependem muito mais da aprendizagem, né? São padrões que, de certa forma, têm uma plasticidade maior para se adaptar ao tipo de ambiente que os organismos estão envolvidos. Pensamos no seguinte, em ambientes onde a gente tem menos estímulos emergentes, talvez a demanda desse sistema seja menor. Então, você vai modelar esse ambiente a esses estímulos, né? Ambientes onde eu tenho estímulos emergentes com mais frequência, eles precisam também, de certa forma, modelar esses padrões, fazendo com que, de alguma maneira, eles também sejam processados de forma competente, né? Então, a gente tem que pensar que isso que eu estou chamando de atenção executiva, né? Ou seja, da atenção ligada ao funcionamento do sistema executivo, ele está sob uma influência maior do ambiente. De ambiente com mais estímulos emergentes, vai promover um aumento da nossa capacidade de responder a múltiplos estímulos, né? Um ambiente mais com menos estímulos, talvez não demande tanto dessa capacidade. Um ambiente onde as nossas respostas demandem uma aderência maior à atividade vão, obviamente, treinar a nossa capacidade de manutenção, de sustentação da atenção, né? Então, a nossa atenção, de certa forma, ela é modelada por esse sistema ambiental, principalmente essa atenção frontal, que sofre uma influência maior do ambiente no seu funcionamento, né? De como que o ambiente vai interferir no seu funcionamento. Além disso, pessoal, a gente tem que contar um outro fenômeno que para nós aqui é relevante e importante, né? Eu falei das 3 características da atenção dividida, da atenção seletiva, da atenção alternada e da atenção sustentada. Esse último agora relacionando com a atividade do córtex pré-frontal. Mas a gente também tem que levar em conta uma ideia que surgiu há muito tempo, que é a nossa capacidade de atender 2 estímulos ao mesmo tempo. Imagina a seguinte situação. Você está dirigindo numa estrada e ao seu lado está algum amigo seu e você vem conversando com ele sobre uma diversidade de assuntos, certo? Essa capacidade de estar dirigindo, prestando atenção na estrada, no caminho, nos elementos físicos do ambiente e, ao mesmo tempo, de estar se relacionando com a informação semântica que a pessoa está te falando. É uma capacidade que chamou a atenção de muitos pesquisadores desde o século passado, né? Desde do início da segunda metade do século XX, em relação a um possível fenômeno que a gente chamava de atenção dividida, né? Foram feitas algumas pesquisas para entender se esse fenômeno da atenção dividida, como que ocorria esse fenômeno da atenção dividida, né? E algumas coisas a gente sabe desse fenômeno. Primeiro, a atenção dividida ela é mais difícil em termos executivos quando você está usando o mesmo sistema. Então imagina a seguinte terapia, ficar batendo a mão na cabeça e esfregando a mão na barriga, né? Você, num determinado tempo, você vai conseguir fazer, mas é muito possível que em algum momento você se confunda. Em geral, se você não consegue fazer as duas ao mesmo tempo, você tem que começar uma, automatizar ela e depois fazer a outra. Se os movimentos forem diferentes, isso pode criar uma interferência maior, mas o que possibilita isso, de certa forma, é a automatização de uma, ou seja, criar um esquema, um engrama
e fazer isso. Obviamente, quanto mais complexo for o comportamento motor, mais difícil vai ser essa ação. Outra coisa que interfere são modalidades muito diferentes, né? Então eu tenho que prestar atenção fazendo uma atividade que dependa de uma modalidade e outra que interfira efetivamente nela, né? Então, o que a gente tem descoberto em relação a essa possibilidade de atenção é que a similaridade das tarefas, ou a não similaridade das tarefas, o grau de complexidade das tarefas e principalmente o grau de automatismo das tarefas vão influir na possibilidade de eu fazer duas tarefas concomitantemente. Ou seja, quanto melhor aprendido uma tarefa, mais fácil de eu executar uma outra, né? E aí, quando a gente fala de automatismos, a gente está falando do que a gente chama de produção de esquemas, né? O que são a produção de esquemas? É basicamente a criação de hábitos, né? Ou seja, a formação de uma série de engramas motores que possam ser ativados de forma a não requerer uma demanda muito grande de estruturas corticais, né? Em geral, esses padrões ocorrem em regiões subcorticais, as regiões que a gente chama de gânglios basais ou núcleos basais, né? São três estruturas basicamente aí, o núcleo caudado, o putame, o globo pálido interno e externo. Alguns autores vão considerar outras estruturas como o núcleo de accumbens participando aí do estriato ou do estriado, né? Essa promoção de esquemas ou essa produção de comportamentos habituais, ela promove a nossa capacidade de responder a estímulos do ambiente sem uma exigência muito grande de estruturas, em especial do córtex pré-frontal, deixando essas estruturas disponíveis para outras atividades, sejam atividades emergentes, né? Então, por exemplo, eu posso estar dirigindo o carro e alguém me faz alguma pergunta, de repente eu consigo responder ela de uma forma adequada. Porém, contudo, essas situações elas não são absolutas e podem ocorrer situações onde mesmo padrões de comportamento muito automatizados podem diminuir a atenção. Tem um estudo que foi feito na década de 90, se eu não me engano, e que mostra, por exemplo, que o fato de eu estar falando ao celular, seja segurando o celular ou seja no viva voz, faz com que eu tenha menor capacidade de perceber o sinal vermelho, né? Então, de certa maneira, apesar da automatização possibilitar o funcionamento de duas atividades concomitantes, ainda assim isso vai promover uma limitação em alguns aspectos do processamento atencional, né? Levando em conta essa condição, levando em conta essas considerações, a gente começa a perceber que o sistema atencional é efetivamente um sistema extremamente complexo, certo? E que ele está, de certa forma, influenciando tanto na porta de entrada das informações quanto na porta de saída, certo? E que ele envolve toda a complexidade das redes do cérebro, desde aquelas que promovem um grau de vigília, aquelas que dão um valor de conteúdo emocional, aquelas que planejam as situações para a nossa execução, tanto pensando nos reforços imediatos quanto os reforços de mais longo prazo, né? A gente poderia ainda abordar essas questões sob a perspectiva de outros processos atencionais que são importantes para nós, em especial para nós seres humanos, né? E que vão implicar em alguns transtornos, por exemplo, como a atenção compartilhada, ou seja, a nossa capacidade de compartilhar elementos atencionais, que provavelmente está associada às nossas necessidades de socialização e ao desenvolvimento do nosso cérebro social e à importância desse cérebro social para o nosso desenvolvimento, né? Óbvio que essas questões, de certa maneira, elas expandem muito a nossa discussão, né? De alguma forma acabam desviando para outras discussões particularmente importantes também, mas que tangenciam a questão da atenção. Então, de certa forma, caminhando para o nosso encerramento, o que a gente tem que pensar?
que quando a gente fala de transtornos de atenção, a gente pode estar falando de transtornos de localização espacial, certo? Ou de transtornos relacionados à manutenção do foco atencional, né? Ou seja, a nossa dificuldade de localizar estímulos que surgem no espaço, ou a nossa dificuldade de manter o foco atencional. Nos dois casos, aparentemente, a gente está falando de processos diferentes. Um processo que está mais ligado à sensorialidade e outro processo que está mais ligado à questão executiva. Quando a gente fala desses processos ligados à questão executiva, ou seja, a promover um padrão de comportamento operante, e a gente fala da questão do planejamento, a gente tem que lembrar que para executar e para planejar, o cérebro precisa, de certa forma, organizar uma sequência de comportamentos que foram armazenadas pelas minhas experiências anteriores. Para fazer isso, o cérebro precisa selecionar essas informações e manter essas informações, de certa forma, online, enquanto eles opera isso, né? Então, imagina a seguinte situação. Você está aqui e olha só uma interferência atencional na memória e uma interferência da memória na atenção. Imagina que você está aqui ouvindo minha aula, daí você lembra, cara, preciso anotar isso. Para o vídeo e sai com a cabeça burilando de ideia para pegar um bloco e uma caneta, certo? E daí você vai lá para a tua sala, para o teu quarto, pegar o bloco e a caneta com a cabeça. Daí você chega na sala e... O que eu vim pegar aqui mesmo? Olha só que interessante, aquele monte de informação que está burilando na tua cabeça, que está aquele monte de ideias que estão vindo ali, de certa forma eles interferiram na sequência comportamental que você tinha que fazer, fazendo com que você perdesse uma parte da informação, esquecimento, certo? E não conseguisse completar a tarefa como um todo, né? Esse componente que eu estou falando para vocês, geralmente a gente chama de memória operacional. Certo? É um componente que é classificado classicamente como um componente da nossa memória de curto prazo, né? E que seria um registro onde eu colocaria essas informações por um tempo limitado para que uma estrutura executiva pudesse operar ela, né? Existem alguns autores, como o Baddeley, que vão falar da importância desse dispositivo no funcionamento executivo, né? E em especial no funcionamento da memória, né? Eu diria que a memória operacional ela tem uma característica especial porque ela acaba participando de 3 mecanismos cognitivos importantes para nós, né? Ou, de certa forma, tendo um papel muito importante em talvez integrar esses 3 mecanismos, que é a atenção, as funções executivas e os processos de memória. Certo? Essa estrutura que a gente está chamando, ou esse processo que a gente está chamando de memória operacional, que de certa forma mantém algumas informações, seja externas ou seja das minhas experiências anteriores, online, organizadas para que eu promova uma operação no ambiente, ela fica nessa interface entre a atenção, as funções executivas e os sistemas de memória, né? Então ela tem recebido por alguns autores, uma importância adicional, principalmente no que diz respeito a esses sistemas de memórias endógenas, certo? E a gente percebe que, por exemplo, déficits de memória operacional podem estar associados a scores em algumas tarefas que exigem atenção. Então, de uma maneira geral, a gente tem visto a importância da memória operacional também no processo atencional. Então, eu acho que agora vocês têm, de certa forma, uma ideia geral da complexidade do que a gente chama de atenção, né? E vocês já têm alguns componentes interessantes para vocês entenderem o que a gente chama de transtorno de déficit de atenção, que é efetivamente um transtorno de déficit no sistema de atenção frontal, né? No sistema de controle endógeno da atenção, e que obviamente não envolve só os circuitos de atenção, envolve principalmente os circuitos relacionados à motivação. Mas essa aula de motivação não é minha, né? Outras pessoas devem estar dando essa aula.
Então vocês vão lá entender como é que funcionam esses sistemas de motivação e integrem com essas informações relacionadas ao funcionamento do sistema de atenção. E aí a gente vai ter um bom desenho do que acontece quando a gente está falando de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Pessoal, eu estou satisfeito, espero que vocês também estejam. Se também não tiver, não adianta nada falar que eu não vou ver os comentários. E aí a gente conversa na próxima aula, onde eu vou falar de memória.